Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo incrível com pessoas fantásticas. E hoje eu vou ter o prazer aqui de receber uma pessoa, né, muito especial, que é a Grazi. A Grazi vai conversar com a gente hoje sobre um tema muito bacana que é a autoimagem. Oi, Kátia, beleza? Oi, Aninha, que bom que vocês estão aí sempre prestigiando, sabe que moram no meu coração. Olha lá, chegou a Grazi, muito bem. Vamos lá, Malu também entrando. Vou chamar a Grazi então para que a gente possa dar início a esse bate. E enquanto o pessoal vai chegando aí. Bom, pessoal, olha só. É muito bom ter vocês sempre aqui, né, gente? Oi, Grazi! Olá, tudo bem? Bom Me- dia, tudo Bom bem, dia. tudo bem. Deixa eu ver Consegue me aqui que ver? o vídeo teu tá um pouco travado, mas vamos ver se ele vem. Se não vem, a gente volta, né? Faz de novo o processo de entrada aqui, tá bom? Eu acho que o dela não ficou legal. Olha só, vocês que vão acompanhando a gente aqui, eu vou pedir uma coisa, ó. Nesse aviãozinho que está aqui na minha mão, embaixo da minha mão aqui, você pode mandar para seus amigos para fazer parte dessa live que vai falar sobre autoimagem com essa pessoa sensacional que é a Grazi, tá? E também você pode aproveitar, né? Além disso, e apertar os coraçõezinhos ali para gente, porque sempre os coraçõezinhos faz com que os vídeos ficam mais relevantes no Instagram. Tá? Isso, obrigado, meninas, assim mesmo, né? E vamos ver se a gente consegue entrar com a Grazi agora, né? Cadê a Grazi? Beleza, vamos lá, bora. Vamos ver se a Grazi consegue fazer parte agora. Ah, agora Ah, sim, agora foi. Grazi, agora deu certo. Que legal. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo Tudo ótimo. certo? Bom, Grazi, eu vou dar uma contextualizada desse projeto, como tudo Claro. isso começou, né? Como eu sempre faço no início dessas lives, e depois eu vou passar a bola para você se apresentar. E olha, eu já vou te adiantar, tá? Que hoje vai ser uma consultoria online, tá? Uma Olha, consultoria via Instagram, que legal. Então aí, vamos tá? embora. Então tá bom, vamos lá. Eu quero primeiro te contar um pouco, né, e contar para quem está assistindo a gente pela primeira vez, que todo esse projeto ele começou. Para quem não sabe, eu sou instrutor, né, sou head trainer de coaching, né, e também sou treinador comportamental, practitioner em PNL, enfim, eu tenho uma série de formações ali na área do desenvolvimento humano. E como instrutor de coaching, uma das minhas alunas, elas num determinado módulo, né, que a gente estava em curso durante essa questão do início da pandemia, quando deu aquela questão da pandemia de forma muito intensa, o que a gente fez? A gente parou. E no que começou, paramos o curso na metade, depois a gente migrou para um modelo de aula online, ao vivo e tal, mas foi muito bacana. Mas nesse período, entre a parada e a primeira aula online, uma das minhas alunas me chamou e falou assim: Adriana, olha só, eu estou com um problema bastante sério. E eu falei assim: o que foi? Ela falou: olha, eu estou com 6 pessoas, ela é da área da saúde, ela é enfermeira, e falou assim: eu estou com 6 pessoas, Grazi, que estão em desequilíbrio emocional. Né? São pessoas que realmente estão num momento que, porque a gente sabe que a área da saúde, principalmente na área da enfermagem, né, a grande maioria é mulher, né? A gente tem aí 85% dos profissionais da área da enfermagem são mulheres. Aí essa minha aluna falou assim que, essa galera da equipe dela estava recebendo pressão de tudo quanto era lado. Era pressão da família, né? Às vezes, se a família já tem uma condição melhor financeira, queria tirar essas pessoas da linha de frente. Não, sai porque você vai se contaminar. Não estou te ouvindo.
Voltou. Tá. Então eu vou voltar na explicação que eu estava fazendo sobre a questão da pressão que essas pessoas sentiam, né? Bom, perfeito. Elas sentiam a pressão e ela falou, Adriano, eu não sei o que fazer, né? E aí eu falei assim, não, manda essas pessoas para mim que eu vou ajudar da forma que eu puder, tá? Então, nesse momento eu falei, pera, só um pouquinho, mas eu conheço um monte de gente que também pode ajudar, né? E aí eu fiz um vídeo no Facebook e um no LinkedIn que repercutiu bastante, teve gente do Brasil inteiro falando, não, eu quero ajudar, o que eu posso fazer e tal, mas convocando pessoas da área do desenvolvimento humano, né, para que pudessem contribuir com o processo de acolhimento, né? De acolhimento, de repente, de alguma técnica que possa ser utilizada. Então, aí se criou um grupo que foi denominado Projeto Travessia pelo próprio grupo, né? Onde essas pessoas elas começaram a se colocar à disposição dos profissionais da área da saúde e também dos profissionais, de outras pessoas, dos familiares dessas pessoas. E aí esse grupo começou a crescer, hoje são quase 70 pessoas participando do grupo, né? E essas pessoas se colocaram à disposição, e eu falei, não, pera só um pouquinho, tem muita gente boa dentro desse grupo, e vamos trazer essas pessoas para contribuir, de repente, para pessoas que estão ali do outro lado da telinha aí, do celular, né, a partir dessas lives. Então, esse projeto começou dessa forma, Grazi. Né? E foi ganhando espaço, foi ganhando corpo, né? Amanhã, inclusive, um dos grandes mestres, inclusive teu, estará comigo, Marcos Brasil, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui às 8 da manhã também, né? Então, vai ser muito bacana. E aí começou toda essa cadeia, essa corrente do bem, as pessoas se ajudando e tal, e as coisas começaram a funcionar. Hoje o grupo praticamente funciona de forma muito autônoma, né? Não precisa de uma mediação. Tem algumas pessoas que fazem parte do grupo, né? Que estão assistindo a gente, o Alexandre Noia, o Ademir Santos, né? Então tem psicólogo, terapeuta, programador neurolinguístico, tem coach, tem mentores, tem uma série de pessoas que podem realmente contribuir. Então, tudo isso, Grazi, começou dessa forma que eu estou te contando, né? E para meu para minha satisfação, são pessoas que estão se tornando cada vez mais próximas, amigos e realmente que podendo contribuir com os outros, né? Então, esse é um pouco da introdução do que aconteceu até agora. E hoje, por meio de um grande amigo, né, que é o Alex, que está aí assistindo a gente já, né? E ele me comentou de ti, e eu falei, demorou, vamos fazer, né? Ainda mais sobre o tema que eu olhei um pouco da tua história ali, né, no próprio Insta. Eu falei, não, é sensacional, é um momento, por isso que eu te falei, eu vou aproveitar muito do nosso bate-papo para uma consultoria online aqui, em pleno Instagram, vai ser sensacional. Então eu queria agora passar a bola para ti, né, e justamente que você se apresente, né, conte um pouquinho de como o desenvolvimento humano entrou na tua vida, né, eu vi que você vem da área da moda, né, e eu já tive um contato muito grande com moda, porque trabalhei na Grendene, na área de atração e retenção de talentos da Grendene, e tem um contato muito próximo com muitas pessoas da tua área, assim, da tua área de formação, né? E depois, assim, um trabalho muito forte na área do desenvolvimento, então a gente tem muita coisa em comum aí, que esse bate-papo vai fluir de forma muito bacana. Então, a bola está contigo, vai lá, se apresenta e depois a gente continua. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite, Adriano, por estar disponibilizando aí um pouco do conhecimento, né, para estar ajudando as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, que, né, vamos lá, a gente precisa de todo apoio possível, né, de coisas boas, positivas. Então, para quem não me conhece, me chamo Graziele, sou trainer em PNL, comunicadora generativa, hipnóloga, e tenho as formações acadêmicas em moda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Achei que tinha travado aqui teu vídeo. Não, tá tudo certo. Então, um pouco assim da minha história no desenvolvimento humano, ele começou há 6 anos atrás, sem eu me dar conta,
né, que eu fiz o meu primeiro curso de coach de imagem. E eu fui fazer esse curso de coach de imagem porque eu queria ter mais técnicas, ferramentas para estar usando com meus clientes. E naquela época eu tive uma enxurrada de autoconhecimento para mim, porque a gente não foi criado para se conhecer, né? A gente foi recebendo informação externa e a gente foi construindo a nossa autoimagem, já entrando, né, na autoimagem, explicando um pouco o conceito também da autoimagem. E aí eu percebi que, nossa, mas quem é a Grazi? Quem sou eu, né? Então eu comecei nessa trajetória de desenvolvimento humano há 6 anos atrás. E nesse processo de autoconhecimento eu fui trabalhando com os clientes e fui vendo que todo cliente que vinha até mim, ele tinha uma dor para ser solucionada. E eu antes não identificava isso. Eu achava, tá, ela quer, ou ele, né, construir a sua imagem externa, fazer todo o processo da consultoria e tá tudo certo. Só que nos processos eu via que as pessoas, elas não conseguiam segurar aquela imagem. Não conseguia segurar aquele estilo. E aí foi que eu comecei a perceber, nossa, tem coisa aí que eu preciso conhecer, eu preciso saber. Só que eu não sabia o que era. Então eu sempre fui buscando cursos dentro da imagem pessoal, dentro da moda. Né? Eu fiz um curso de morfopsicologia, que não é muito difundido, não é muito conhecido, mas que tu analisa os traços da pessoa e tu consegue identificar personalidades. Como se fosse o enneagrama, vamos dizer assim, para quem conhece. Então, nesse processo, eu vi assim, tá, mas eu estou agregando um conhecimento que não está ajudando ainda meus clientes. E aí, depois de um tempo, eu fiz um curso, é bem um curso, né? Fui fazer um treinamento onde eu conheci a programação neurolinguística. E aí, quando foi aplicado isso em mim, que foi muito engraçado, né? Que eu fiquei em estado de choque. Eu disse, nossa, o que é isso que estão utilizando, né? Aqui, que eu chorei, que eu esperneei, que eu, né, virei do avesso. Que droga é essa que eles usam aqui, né? E aí eu fui perguntar, o que é que vocês aplicam aqui? O que vocês fazem? E aí me disseram que era uma tal de PNL, né? Eu disse, o que é isso, PNL? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Não sabia. E aí, nesse caminho aí, eu trabalhando com a imagem pessoal, eu fiquei 1 ano me estabelecendo em Porto Alegre, porque eu estava morando em outra cidade. Eu comecei a pesquisar sobre a PNL, mas não tinha ainda feito nenhum curso. Então, eu fiquei 1 ano em Porto Alegre, né, pesquisando, buscando assim, né, entender um pouco de programação neurolinguística. E aí chegou um momento que eu disse assim, não, é agora, eu quero saber mais sobre isso, e aí eu mergulhei nesse mundo. Aí eu fui de cabeça, né, fiz todos os cursos, toda a formação, fiz hipnose profissional, depois eu fiz comunicação generativa, bom, o processo todo mesmo, né, dentro da Escola Livre, a formação completa. E aí, quando eu comecei a usar as ferramentas da programação neurolinguística, os meus clientes, foi muito engraçado porque eu comecei a parar de fazer a consultoria de imagem. Né? Vamos pegar um caso aqui. Teve uma menina que me procurou, que ela disse assim, Grazi, eu preciso saber me vestir melhor, eu me sinto insegura na hora de abrir o meu guarda-roupa e escolher uma roupa, e eu quero usar roupas coloridas, eu não consigo. Aí o que eu fiz? Eu fiz primeiramente, né, um atendimento de comunicação generativa nela. E quando eu fiz esse atendimento de comunicação generativa com ela, ela se deu conta de uma limitação na infância. E ela percebeu ali que, nossa, o que me limitava a me vestir bem, a fazer isso que eu quero, foi aprendido aos 6 anos de idade com o pai dela, dizendo que ela não podia sair com a roupa que ela tinha escolhido, que era uma roupa colorida, porque ela ia chamar muito atenção. Olha o significado que ela deu naquele momento, né? E o quanto isso, voltando, né, à questão do nosso tema de autoimagem, o quanto a gente vai construindo a nossa autoimagem de acordo com o que as outras pessoas vão dizendo sobre nós. Tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? Então, percebe, a limitação que ela tinha nada mais era do que algo que ela aprendeu na infância dela com o pai dela.
Então, uma das questões até, Adriano, que se tu botar para pesquisar, tanto na internet, em livros, autoimagem para as pessoas é a percepção que ela tem de si. Só que daí eu faço uma pergunta para todos vocês que estão aí, inclusive para ti. Tu te conhece? Tu sabe como é que é a tua autoimagem? A gente tem uma ideia, Legal. né? Legal, boa pergunta, viu, Grazi? Lógico que quando essa pergunta que você faz, ela é super provocativa, né? Porque a gente é muito interessante, porque nem sempre a imagem, e tem algumas coisas, algumas características interessantes quando a gente fala da nossa autoimagem, né? Eu já vi muitos alunos, como a gente trabalha algumas questões dessas no coaching, né? Eu já vi muitos alunos que, ao ouvir a sua voz num vídeo, falam, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Ao ouvir a sua voz num microfone, né? Ou ainda quando olha no espelho, enxerga uma coisa que de repente na foto, numa fotografia, ele vê outra, fala, não pode ser. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo jeito, não é, né? Então acho que isso que você está falando tem uma relevância muito grande, né? Ó, o André Lima, nosso querido colega aí, ó, colocando, na minha visão, temos 3 pontos: como me vejo, como as pessoas me veem e como eu acho que as pessoas me veem. Né? Com certeza, André. Eu acho que a Grazi vai poder explorar um pouco mais isso, mas eu quero pegar um gancho no que você falou, Grazi. Quando eu morava em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul há 8 anos. E quando eu morava em São Paulo, eu participava de uma ONG que chama Instituto CEO do Futuro. Que o objetivo da ONG é trabalhar com jovens universitários de baixa renda, né, e proporcionando um programa de desenvolvimento de 6 meses para trazer essa galera para um nível de competitividade maior com aquele pessoal que tem um poder aquisitivo melhor e que possa se desenvolver fazendo cursos como coaching, PNL, né, e trazer toda essa questão do desenvolvimento humano para essa galera e o nosso público, quando a gente fazia o processo seletivo, era aquele que ia lá todo arrumadinho e tal, mas você via que o sapato estava furado ou estava bem desgastado, sabe? Esse era o nosso pessoal, era quem a gente buscava, né? Então, e eu não vou esquecer, e por isso que eu quero pegar esse gancho do que você falou de um atendimento que você fez, que nós tivemos uma aluna lá, que ela falou assim, que o sonho dela era trabalhar na Volkswagen. Ela morava em São Bernardo do Campo, e ela passava na frente da Volkswagen durante a vida inteira para ir para a escola, entre a casa e a escola. E aí um dia ela falava para o pai, olha só como essas coisas são fortes, né? E ela falava para o pai que quando ela passava na frente, ela falava assim, pai, meu sonho é trabalhar aqui. Né? E o pai dela falava assim, filha, essa empresa é uma empresa muito grande, é uma multinacional, né? Não é para gente do nosso tipo, né? Porque eles moravam em comunidade, em favela, tal, e ela passava na frente e ela falava, para isso você tem que estudar muito, tem que falar outro idioma e não sei o que lá, né? Dentro da simplicidade do pai, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Ele falava isso para ela. E foi muito interessante que quando a gente naquele módulo específico, a gente estava trabalhando crenças, né? E aí, dentro dessas crenças, a gente ressignificou essas crenças com ela, e ela falou assim, tá, mas qual que é o primeiro passo, né? Em algum momento você já colocou, já foi lá e deixou teu currículo na Volkswagen? Nunca. Olha só, ela já estava na universidade e ela nunca havia deixado um currículo lá, né? E aí, o ponto fundamental disso, Grazi, foi que quando você perguntava para ela assim, tá, me fala um pouquinho da tua história de carreira, tal, de estudo, acadêmica. Ela falou, eu falo alemão intermediário, olha só, falou alemão intermediário. Então, ela foi construindo todo o estereótipo do profissional que trabalha na Volkswagen sem, no mínimo, se ter candidatado a uma posição. Bom, eu não preciso dizer qual que é o desfecho, né? Ela foi contratada, depois que ela foi lá, participou de um processo seletivo e foi contratada depois escreveu
um e-mail gigantesco pra gente, né, agradecendo e tal, foi sensacional. Mas, assim, muito a ver com essa questão que você acabou de dizer da autoimagem, né? Perfeito. Como que a infância ela está presente nas pessoas, né? O que Exato. viveu lá tá muito presente hoje, né? A gente vai construindo conforme as nossas experiências, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, a gente vai criando tudo isso. E uma coisa que eu acho interessante de colocar aqui, que a autoimagem não é aquilo que está externa, tá? Claro que isso vai, vamos dizer assim, ajudar, né, a criar uma imagem tua, mas a autoimagem é algo imperceptível, é algo inconsciente. A gente não se dá conta. Por isso que muitas vezes quando alguém fala assim, mas vou dar meu caso, né? Tu é muito focada, tu é muito determinada, tu te empenha muito. Nossa, mas eu não acho que eu sou tudo isso. Então, a gente tem uma distorção para tudo, inclusive para nossa imagem. A gente não sabe de fato quem a gente é. Porque, vamos lá, quando a gente nasce, a gente não sabe quem é eu. A gente não tem o eu formado, né? A gente vai formando conforme as situações. Então, aquilo que a gente vai vivenciando ao longo dos anos é o que vai determinar a nossa autoimagem, né? Como tu falaste, das crenças, né? Crenças de capacidade, possibilidade, de merecimento, né? Que nem essa menina, ela achava que, alucino aqui, que ela não merecia estar ali numa grande empresa, né? Porque o pai dela falou, não, minha filha, não serve para nós. Então, a questão da autoimagem, ela vai se formar de acordo com as tuas capacidades, tuas possibilidades. Então, a autoimagem, ela está muito ligada à autoestima, que é um ponto que eu acho muito interessante, né? É uma base que precisa ser muito bem construída, porque, por exemplo, para a carreira, tu precisa estar confiante para tu estar diante de outras pessoas, que nem essa menina, por exemplo, ela tinha que se sentir confiante. E ela teve que trabalhar essa confiança dela ali, para ela estar numa multinacional, acho que era uma multinacional isso? Era a Qual é que era a Volkswagen. empresa mesmo? Então ela precisava construir essa base para ela estar ali, né? Então a autoimagem, ela está muito ligada a isso, né? A forma como a gente entende das nossas crenças, das nossas capacidades, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, eu vi algumas pessoas perguntando, até a gente pode pegar o gancho para estar falando. Sim, olha só, o Diego, né, ele disse assim, que a autoimagem é mais importante que a imagem do espelho. Tem a ver com aquilo que você acabou de falar, né? E o Perfeito, Alexandre sim. Noia, ele disse o seguinte, minha autoimagem versus a imagem que eu desejo que o universo me veja, versus, né, a imagem que desejo que o universo me veja, o quanto devemos, na verdade, validar com as pessoas que devemos nos ver nas relações, o quanto devemos, na verdade, validar com as pessoas como devemos nos ver nas relações. Não é bem Entendi também. uma pergunta, mas é mais uma afirmação dele, eu acredito. O Alex falou assim, nossa, eu ouvi muitas histórias parecidas quando trabalhou na GM, né? Uhum. E a Claudinha, né? Claudinha Matos, eu acredito que a Claudinha é uma pessoa que trabalhou comigo, uma psicóloga que trabalhou comigo em São Paulo. Ela disse que tem um psicanalista, Schilder, que fala exatamente isso sobre autoimagem. Legal, não tem nenhuma pergunta, mas alguns comentários só, né? O Alex coloca, eu tive uma experiência quando comecei a trabalhar em multinacional. Vi muitas vezes me dizerem que eu tinha uma cara de guri e não percebia o quanto isso me prejudicava. Olha só. Né? E aí, tem uma coisa importante, né, Grazi, que eu queria que você falasse, como que a gente começa a construir de verdade essa autoimagem? Eu queria por isso que eu falei que essa é uma consultoria online, né? Então, assim, como? Né? Vamos lá, a pessoa se enxerga de uma forma, né? Ela tem talvez somente a imagem do espelho, e às vezes essa imagem não bate com aquilo que ela percebe,
né? E você disse que a autoimagem ela tem tá muito mais ligada num processo inconsciente do que consciente. E como que eu começo a acessar isso, então? Eu não sei nada de autoimagem. Como que eu começo a trabalhar isso? Pelo amor de Deus, me explica. Perfeito. Existe uma fórmula que tu conhece também, né? De repente não com esse nicho, mas é o autoconhecimento, é realmente se conhecer. Porque vamos lá, por muitas vezes a gente se olha no espelho, tem vezes que a gente se acha lindo e maravilhoso. Tem outras vezes que a gente se olha, a gente se odeia, a gente, nossa, meu Deus do céu, o que que é isso? Já aconteceu com vocês isso? Comigo acontece diversas vezes durante um ano inteiro, né? Por quê? Porque a gente, né, entra em altos e baixos, e isso conforme, né, a nossa vida, tudo aquilo que a gente sente, do que a gente experimenta, né, que a gente dá os significados diante das situações. Então, o autoconhecimento ele é muito importante justamente porque é uma matriz assim, ó, essencial. A autoestima. Quando a tua autoestima está baixa, quando tu não consegue elevar a tua autoestima, tu não vai conseguir te achar bonito. Qualquer coisa que tu for vestir, qualquer coisa que tu, né, tu for olhar para o espelho, tu não vai te sentir legal. Porque tem algo ali que não tá congruente, entende? Tu olha para o espelho, tu não te enxerga de fato quem tu é. Então, esse processo de autoconhecimento, né, que nem eu falei do coach, para quem não sabe também, eu sou formada pela SGC, né, eu fiz a formação em 2017, foi bem o ano que eu fiz várias formações. Então, existem algumas perguntas também do coach que ajudam muitas pessoas a acessarem o seu inconsciente. Porque para trabalhar limitações, para trabalhar traumas, crenças, até a nível de identidade ou de universo, como a gente chama na PNL, tu precisa acessar o teu inconsciente. E esse período até da quarentena, muitas das dicas que eu dou para as pessoas, que antes eu achava muito assim, superficial, achava, isso é bobagem, não precisa, imagina, meditação. O que a meditação vai me ajudar? Ser uma pessoa mais calma, mas eu já me acho uma pessoa mais calma. Distorção da minha imagem, porque eu não sou uma pessoa calma. Posso parecer externamente, mas eu não sou uma pessoa calma. Então, a meditação, ela te ajuda a tu acessar um nível mais inconsciente. E aí tu começar a ter essas percepções. Eu vou dar alguns exemplos até meus aqui, né? Esses dias eu recebi um desafio, aqueles desafios de 21 dias. E aí, quando me mandaram aquilo, eu disse, meu Deus do céu, eu já tô cheia de coisa para fazer, eu vou ter que fazer mais isso durante 21 dias. E aí eu parei para pensar, tá, mas isso é uma coisa para mim até. E o que tá me incomodando por eu estar recebendo mais uma coisa que vai levar 15 minutos no meu dia, que eu posso estar fazendo no meu período de almoço, 15 minutos? O que é 15 minutos? Né? Sim. E sendo que a gente, né, às vezes vaga pela internet, vai fazer outras coisas, se distrai, não faz bolhufas, né? Então, eu comecei a parar para pensar no por que aquilo estava me incomodando. E eu acredito muito que hoje, nesse período da quarentena, algumas pessoas estão se dando conta por quê? Porque se caiu num vazio, né? Se caiu numa incerteza. E aí muitas pessoas estão olhando para dentro, realmente. Mas uma das coisas que eu sempre digo, a meditação realmente ela vai fazer tu acessar um nível um pouco mais profundo e se conhecer. Que foi o meu caso ali. Eu percebi uma limitação minha, inclusive uma sombra. O que é uma sombra? É aquilo que eu não quero ver em mim, que me atrapalha. É essa sombra que me atrapalha, que faz eu não ter aquilo que eu desejo ter. Eu não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, se tá todo mundo entendendo aí, qualquer coisa, né, é só perguntar aí, que eu tento esclarecer aqui da melhor forma. Então, a gente começa a se autoconhecer e perceber e criar essas habilidades, né? Tá, então, realmente, eu tenho essa dificuldade de querer aceitar mais compromissos, vamos dizer assim, mas eu posso ajustar isso, eu posso ter a flexibilidade. E eu acredito muito que para esse momento que a gente está vivendo, né, para a gente criar uma autoimagem condizente com aquilo que a gente está vivendo hoje, nessa situação, uma delas é a flexibilidade, é tu trabalhar a tua autoflexibilidade.
Tem muitas pessoas que não são flexíveis. Até porque, por exemplo, eu vou dizer, a minha geração, acredito que tu também, Adriano, não sei que ano tu nasceu, mas acredito que seja muito próximo, né? A gente tem uma idade próxima. Acho que eu sou mais velho que você, hein, Grazi? Olha que eu engano, tá? Olha que eu engano. Eu tenho a idade do Já me Alex. disseram isso. Tá, então, tá aí. É uma Tamo idade bem junto. parecida. Não vamos Então falar tá muito bom. em data, números aqui, né? Mas, eu acho interessante olhar para esse lado da nossa época. Nós tivemos basicamente tudo pronto nas nossas mãos. Então, o que a gente construiu, vamos dizer assim, da nossa autoimagem, é que a gente quer as coisas para agora. Né? A gente já veio junto com a tecnologia, a gente foi crescendo junto com a tecnologia. Então, a gente não tem muita paciência. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa assim, que eu tento a todo momento ser flexível, usar essas ferramentas que eu tenho e ser flexível. E isso faz com que eu tenha uma maior empatia também comigo, com os outros, e forma a minha autoimagem. Imagina tu te colocar assim numa empresa, colocar assim no teu profissional. Teve uma situação ali que tu não esperava, que tu estava fora do controle. Como é que tu vai fazer isso? Se autoconhecendo, sabendo, tá, aqui, ó, teve um gatilho disparado aqui, como é que eu faço para ajustar isso? Então, que nem eu estava falando, a Uhum. meditação ajuda muito a tu te manter centrado, te manter conectado no aqui e agora. Né? Até esses dias eu fiz uma postagem falando dos ensinamentos que nem pai, nem mãe, nem escola, nem MBA, nenhum curso tá te dando tanto conhecimento e ensinamento do que agora, né, o Covid-19. Porque aqui a gente está testando as nossas capacidades, as nossas habilidades e principalmente a nossa flexibilidade. Então é um baita de um aprendizado e eu vejo assim, quem está nesse momento se descobrindo, se autoconhecendo, né, colocando as suas habilidades, a sua essência para fora, né, vai ter um grande ganho quando isso começar quando a vida começar a vir normalmente, né, tu vai ter um grande ganho. Então, respondendo a algumas perguntas da autoimagem, não sei se quer me perguntar alguma coisa ali. Então, Grazi, olha só, tiveram algumas questões bacanas aqui, né? É, deixa eu ver. O Alex fala assim, ó, prefiro não comentar e coloca um mãozinha assim. Faz Depois parte. esse daí resolve em casa. Bom, o Inolivei, eu não sei qual que é o nome, eu acredito que deve ser o Ivonei, mas enfim. Né? Ele fala, Adriano, a história do Nedir chegando na Tramontina é boa, reflete bastante isso e mostra que é atemporal, aspectos de imagem e atitude. Sim, realmente é uma história que tem muito a ver com essa questão de imagem, né, de autoimagem. A Claudinha diz que fez também o desafio de 21 dias, mas que foi super bacana, mas teve a mesma reação que você, né? O Diego fala que meditação é vida. A Malu, né, que estará comigo na próxima sexta-feira, ela diz assim que a busca da autoestima é um processo e depende da vontade ou vai acontecendo naturalmente com o tempo? Olha que pergunta bacana. Muito Eu bom. acredito que você pode trabalhar essa questão. Depois tem uma outra pergunta aqui da Cláudia. E saudar também o mestre Ronald, que está aí com a gente. Valeu, presidente. Tamo Ah, junto. legal. Então, existe um processo de construção, tá? Como a gente chama na programação neurolinguística, existe o EP, que é o estado presente, o agora, e o ED, que é o estado desejado. Então, falando um pouco assim até da minha trajetória, quando eu fui líder durante 2 anos, para eu chegar onde eu queria chegar como líder, eu primeiramente, estou aqui, tô nesse momento. Olho, vejo o que está não me agradando e aonde eu quero chegar, que daí eu faço, né, a ponte para o estado desejado. Então ali eu visualizava a Grazi. Isso é muito interessante para quem quer construir a sua autoimagem. Autoimagem, né, mais externo até,
Mas, claro, isso vai ajudando muito na questão dos estados emocionais também. Então, eu visualizava a Grazi líder, como é que eu queria ficar, e isso, assim, ó, eu via em todos os aspectos. Claro que eu já tinha um pouco de conhecimento do desenvolvimento humano, obviamente. Então, ali eu colocava a minha imagem, eu colocava a sensação, que é muito importante, porque quando tu ativa, né, as emoções, o teu cérebro entende como algo sendo real. Por isso que é muito bom essas práticas, né, de tu visualizar. Quando falo dos quadrinhos, né, como é que chama? Os quadros dos sonhos, né? Os quadros dos sonhos. Então Ah, é muito sim, bom sim. para isso Um mapa começar mental. a mandar uma mensagem para o cérebro. Então eu fazia essa visualização. E o legal nesse processo da minha visualização como líder, tinha um empecilho que eu percebi. Para eu ser essa líder que eu queria, para chegar nesse patamar que eu queria, eu tinha que viajar. E para eu viajar, eu tinha que dirigir, pegar a estrada. E eu tinha muito medo de dirigir. E aí eu comecei a perceber, tá, mas se eu quero chegar lá e isso aqui está me impedindo, eu vou ter que ou não chegar onde eu quero, ou eu vou ter que dirigir. E Eu vou ter que encarar. eu optei por encarar esse processo. E não fiz nenhum atendimento na época, porque eu comecei a me trabalhar dentro de mim e dizer assim, bom, vamos fazer o seguinte, amanhã tu vai ter que estar 8 horas da manhã em Nova Petrópolis, tu vai pegar o carro e tu vai ir. Eu nunca vou me esquecer desse dia, porque eu fui de Porto Alegre até Nova Petrópolis suando. Eu fui num estado, assim, foi horrível, a sensação foi horrível. Mas quando eu voltei para casa, eu senti algo tão maravilhoso que eu percebi assim, nada mais vai me impedir. Então essa construção da autoestima, ela vai precisar muito que tu tome a iniciativa. Ah, se eu não conseguir, né, se tu não tem essas ferramentas, procura um profissional para te ajudar. Por exemplo, a comunicação generativa, com um atendimento, tu consegue, claro, se tiver um estado desejado, como eu estava latente o meu estado desejado, estava quase assim, eu preciso disso. Tu faz um atendimento para desbloquear isso. Mas o mais importante que eu dou aqui, né, como uma dica mesmo, um conselho meu de quem passou por vários processos aí na carreira, faz. Vai com medo mesmo, vai suando, vai passando mal, mas faz. Porque a recompensa que tu vai ter depois é muito maior. E aí tu começa a solidificar a tua autoestima, porque tu vê que tu é capaz, tu tá no nível de capacidade. E se alguém disse para ti que tu não Uhum. era capaz, tu vai dizer para ti mesmo, não, eu sou capaz. Né? Então é por aí que começa essa construção da autoestima. E E claro, tem, Grazi, deixa eu contribuir um pouquinho contigo. Tem um lance claro, de ressignificar essas crenças, né? Porque, por exemplo, tá, por que tem gente que consegue e eu não? Então, a partir do momento por exemplo, você olha para o teu contexto, né? Ah, eu precisava fazer uma viagem, e essa viagem eu não dirigia na estrada ou não dirigia, enfim. Mas eu sei dirigir, eu tenho carro e não ia. Então, assim, nesse momento é bastante importante fazer também uma questão de ressignificação, justamente para assim, tá, tem gente que consegue? Se tem alguém que consegue, por que eu não consigo? O que está me limitando realmente a fazer isso? Então, um quê de ousadia, né, de experimentação? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu sou um cara. Eu tive um problema muito sério, né, de um voo que eu fiz do Rio para São Paulo. E tinha acabado, tinha uma tempestade gigantesca tinha acabado no Rio. E eu fui no avião, né, partindo do Santos Dumont, que é um aeroporto pequenininho, né,
até São Paulo, até Congonhas. E aquele voo teve uma característica muito, muito interessante, que ele me deu uma traumatizada, né? Por quê? Porque ele foi batendo, sabe aquela coisa, o avião foi fazendo assim, ó, o Sim. voo inteiro, mas o voo inteiro. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu olhava para trás, assim, os comissários de bordo, eles estavam, sabe com aquela cara de... eles sentados com o cinto afivelado, assim, e com cara de preocupado. Eu falei, bom, se esses caras estão Nossa. preocupados, eu tô ferrado, né? Porque esse pessoal normalmente é o pessoal que fica mais tranquilo durante o voo. E aí, eu ficava passando a mão no cabelo, assim, ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Bom, no fim, pousou, tudo certo e tal. Quando eu cheguei, eu acho que eu tinha passado tanta mão no cabelo que meu cunhado que foi me buscar no aeroporto falou assim, Adriano, por acaso você veio com a janelinha aberta? Né? Porque, meu, o cabelo tava parecendo, né, a mulher do Homer Simpson lá, eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, e aquilo me gerou uma questão bastante complicada, tanto que eu trabalhava numa empresa carioca e eu precisava ir todos os meses para uma reunião. Né? E aí, sabe o que eu fiz durante 6 meses? Eu fui de ônibus, de São Nossa. Paulo ao Rio de Janeiro. Né? Eu ia de ônibus, eu chegava na rodoviária de São Paulo, tipo, meia-noite, para começar uma reunião 8 horas da manhã no Rio. E por 2 vezes eu cheguei atrasado. Na segunda vez que eu cheguei atrasado na reunião, meu chefe virou para mim e falou assim, Adriano, é o seguinte, da próxima vez que você se atrasar, você não precisa nem vir. E aí eu tive que ressignificar, falei, só um pouquinho, tem tanta gente que anda de avião e tá tudo certo, por causa de uma experiência negativa, eu vou deixar de ir. Aí eu criei uma âncora, né, que eu tenho ela até hoje, né, para poder me tranquilizar durante o voo. Entende? Então, esse tipo de situação que você viveu, e aí eu só quebrei essa situação da mesma forma que você quebrou. Eu falei, não, só um pouquinho. Se tem um monte de gente que faz, por que, que eu não? Isso vai me limitar a conhecer outros países, conhecer outras culturas, né? Ter experiências diferentes. Por que não? É verdade. Por que não? É, é que e se colocar nesse estágio também tem que ter muito desejo, né? Eu tinha um desejo muito grande de chegar. E o legal disso é que eu tinha um modelo, usar modelos, né? Eu tinha uma pessoa dentro desse nicho que eu admirava, admiro ainda muito, e eu percebi assim que aquilo me motivava, né, a ir ao encontro do que eu queria. Então eu peguei muito esse modelo aí também para guiar a minha carreira. E eu falava a mesma coisa, se ela consegue, por que que eu não posso? Vamos lá, a gente tem, né, a gente já nasceu com todas as habilidades. A gente já tem tudo que a gente precisa dentro da gente. Só que isso não é ensinado, né? Não é ensinado que tu consegue se desafiar, que tu consegue criar mais autoestima. A gente não foi criado com autoconhecimento, né? Quando eu fiz a programação neurolinguística, eu me fiz muito essa pergunta e falava para as pessoas, por que que isso não é ensinado desde a infância? Por que que isso não é ensinado na escola, a ter habilidade emocional? Onde tu vai usar muito isso na tua carreira, muito isso na tua vida pessoal, né? Para tu ter essa autoestima, para tu ter essa confiança, para tu ir lá e fazer aquilo que tu deseja, né? E eu acho muito interessante os pais que, né, estão com os filhos aí em formação, entenderem um pouco, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano e trazer isso para os seus filhos também, né, cuidar muito do que a gente fala para as crianças, né, porque tem pessoas que não são pais, eu, por exemplo, sou Dinda, então cuidar muito do que a gente fala para as crianças, porque isso vai desenvolver a autoimagem dela. Então é muito importante, é uma linha tênue, assim, que precisa ser cuidada, sabe? E desenvolver pessoas para o futuro, né? Inclusive, por exemplo, esses médicos, essas enfermeiras aí, né? O quanto elas precisam ter essa autoestima,
entender que também elas são frágeis, né? São seres humanos vulneráveis, e trabalhar com a Vulnerabilidade. trancou, A vulnerabilidade. Né? vulnerabilidade. Agora eu fui Isso. vulnerável aqui, né? Tá Então, quando certo. tu perceber isso, entender, ok, que nem uma questão que eu vejo muito agora na pandemia, as pessoas se cobrando demais. Se tem um momento que tu tá precisando ali descansar, se tem um momento ali que tá precisando, tá? Agora é o meu momento, por exemplo, fazer meditação, te dar mais horas no dia, isso vai te ajudar também a fortalecer a tua autoimagem, a tua autoestima, né? Para tu no outro dia seguir adiante com, né, mais vigor, com mais vontade. Então, são essas questões aí que vão fazendo e vão construindo muito a nossa autoestima, a nossa confiança. Legal. Grazi, eu queria aproveitar, tem uma pergunta aqui da Cláudia, né? Da Claudinha Matos. Ela diz assim, ó, quando as pessoas te veem profissionalmente diferente de como você se vê, o que que você sugere para ela? Peraí, repete a pergunta que eu não entendi. Quando as pessoas te veem de forma profissional diferente de como você se vê, né? O que que você sugere para que ela possa fazer diferente? Porque as pessoas consigam percebê-la da mesma forma que ela se percebe. Interessante, até buguei aqui com a pergunta, muito boa pergunta. Então, eu vejo que para as pessoas perceberem aquilo que tu é de fato, é tu construir isso, é tu buscar esse conhecimento, que é a mesma coisa, o que eu falo assim, tu não vai buscar o conhecimento da tua formação acadêmica, por exemplo, tu vai lá, né, por exemplo, eu fui fazer o design de moda, eu fui lá me capacitar para ser uma pessoa da moda. Por que que tu não te capacita para ser aquela pessoa que tu quer? Por que que tu não vai fazer, né, o coach, a programação neurolinguística, essas questões de habilidades, né, do desenvolvimento? Por quê? Isso vai te ajudar muito a ser o profissional da imagem que tu quer passar para as pessoas, porque tu vai construir isso de acordo também com a tua essência. Porque vamos lá, Uhum. eu acredito muito que tem que ser congruente aquilo que tu faz com aquilo que tu é. Se tu Uhum. faz algo que não é congruente com o que tu é, a tua imagem ela não vai estar. Porque, vamos lá, né? A gente já nasceu com essa habilidade de perceber. Inconscientemente, todos nós. Isso não é uma habilidade só minha, só tua, de quem faz desenvolvimento humano. A gente consegue, a gente Sim. tem no cérebro, a gente tem uma partezinha ali, né, que faz com que a gente se aproxime de alguém ou que a gente se afaste de alguém. São os primeiros segundos que a gente chama, né? Então, tu criar essa habilidade para tu conseguir se comunicar com as pessoas de acordo com como tu é, vai fazer com que tu te comunique melhor e que atraia pessoas, né, e seja, tem uma relação legal ali. Isso é muito interessante porque eu li num livro como conquistar uma pessoa em 90 segundos. É um livro que parece, até pelo título, é como a gente julga, a gente já nasceu julgando, né, tudo, inclusive a aparência das pessoas, né, já nascemos assim. Quando eu li a capa desse livro, eu disse, nossa, como conquistar uma pessoa em 90 segundos, é como se fosse nada contra, né, os livros com esses títulos, né, trabalha apenas 4 horas, sabe, aquelas coisas assim. E até quem me indicou, eu não sei se a pessoa está aí, mas foi o Márcio que me indicou esse livro. E aí eu fui ler o livro, e o livro é fantástico, porque ele fala realmente de como ter essa comunicação com as pessoas e fazer com que elas se conectem contigo. Então vai depender muito da forma como tu vai trabalhar isso dentro de ti e expressar isso. Né? Ali ele comenta que pessoas se conectam com pessoas saudáveis. O que é o saudável? Aquela pessoa que emana energia, aquela pessoa que transmite saúde, né? Não saúde, né? Ela faz um examezinho de sangue e vê se tá tudo bem. Não, né? Ela emite uma saúde, uma energia. Então, a dica seria mais ou menos por aí, né? Porque tem que ser congruente com o que tem Sim. aqui dentro de ti, externar isso. Grazi,
A gente tá chegando quase no final da live, pode não parecer, mas a gente já está quase chegando no final, a gente tem pouco tempo, né? Tem duas questões aqui interessantes. Uma vem assim, ó, como descobrir como as pessoas nos veem. Esse ponto eu vou ousar responder, tá? Que é assim, ó, a primeira coisa, como você pode descobrir como as pessoas te veem é perguntando, né? Tendo interesse realmente na opinião da pessoa, se ela é uma pessoa importante para você, é importante que você entenda qual que é a percepção dela em relação a você. Agora, se as pessoas que você quer entender não tem nenhum tipo de relevância para você, não perde tempo. Né? Senão é só algo que você vai colocando dentro da mente e vai colocando algumas questões bem complexas para depois você ter que trabalhar. Então, assim, ó, calma, não entre em parafuso com de repente algo. Aí a gente vai entrar num viés que eu queria fomentar contigo aqui, antes da gente partir para o encerramento, né? Que é a questão da construção da autoestima. Tá? Mas o Ademir, que é um doutor em psicologia, né, um grande amigo, vai estar comigo hoje à noite num evento sensacional, que eu vou falar daqui a pouco. Ele fala assim, ó, creio que essa questão nos leva aos valores que você aprendeu. Se você sente aquilo que está vendo, talvez o outro não consiga. Aí penso que não tem que mudar você, mas mudar de lugar. Ótimo, né? Ótima explanação dele. Então, o meio faz muito, né? A questão da ecologia, né, Grazi, que a gente fala bastante. Exato. Mas, assim, o que eu quero provocar você para que a gente vá para o encerramento é a questão do seguinte: você já falou que a autoimagem tem muito a ver com a questão da autoestima, né? E como que a gente fomenta essa autoestima? Como que se aquela pessoa tem uma autoestima baixa, né? Até porque talvez tudo que é muito interessante isso que eu vou falar, porque para você não perder o que a gente vai falar amanhã com o Marcos Brasil, que o tema da live de amanhã é assim, ó, o que acontece na infância não fica na infância. Exato. Então vai ser sensacional e a gente vai falar sobre isso, sobre essas questões. Mas assim, como que eu começo a construir uma autoestima para quem não consegue? Porque a autoimagem, se ela deriva da autoestima, como que eu começo a fomentar essa autoestima, além do autoconhecimento, que foi algo que você já trouxe? Perfeito. Tem uma técnica que eu utilizo, que é a da programação. Em algum momento, nós todos, né, como eu havia falado, nós nascemos com as habilidades iguais. Todos nós. É pegar um momento em que tu foi, ou que tu te sentiu bem, que tu teve a tua autoestima elevada, porque em algum momento da tua vida tu teve essa autoestima. Quando tu te formou, quando tu conseguiu teu primeiro emprego, teve alguma situação ali que tu sentiu com autoestima elevada, sentiu bem, né? Sentiu com as capacidades ali, né? Com as crenças todas positivas. Um momento de realização. Isso, momento de realização. Perceber, por isso que é muito importante a meditação, né? A gente fazer uma respiração mais profunda, perceber ali e te conectar com esse momento que tu aprendeu a ser assim. Então, tu vai buscar os teus recursos ali. Então, é basicamente fazer uma ponte para o passado. Pode ser recente, pode ser mais bem antes, mas tu te colocar ali e te perceber como tu pensava, como tu agia, como tu acreditava, como é que eram tuas emoções naquele momento, né? E começar a perceber como você pensava a seu respeito naquele momento. O que te disparava ali? Então, isso é um exercício muito legal para quando tu quer fazer uma entrevista de emprego ou para quando tu tem uma reunião, uma situação difícil, desafiadora. Tu pode buscar vários elementos do teu passado, das tuas experiências e te conectar com isso, para tu fortalecer. Agora, saindo um pouco do inconsciente, né, da programação neurolinguística, vindo um pouquinho mais para a imagem pessoal, para mulheres, por exemplo, né, para construir um pouco mais essa autoestima, principalmente nesse momento.
é tu realmente manter uma rotina que tu mantinha antes, se cuidar, se maquiar, fazer a unha. Uma coisa que eu acho assim muito importante, a unha feita para os homens, cortar o cabelo, manter a barba amparada, né? Colocar um perfume, mesmo que esteja em casa. Esses pequenos símbolos que a gente vai fazendo, eles vão confirmando, eles vão mostrando pra gente, opa, que legal, botar uma roupinha legal, sabe? Se cuidar mesmo estando em casa. E claro que, né, após isso aí a gente pode conseguir fazer muito mais, porque a gente vai ter mais liberdade, né? Porque eu sei que tem pessoas aí que estão contatando barbeiros e coisa porque não estão conseguindo muito, né? Mas eu acredito que pegando esses dois pontos, né, buscando essa referência e tu confirmando isso no teu dia, tu consegue elevar a tua autoestima. E claro, conversa com pessoas que nem tu falou, assim, que seja relevante para ti, bate um papo, fala, pergunta, de histórias até de como tu agiu, como tu é, pergunta para as pessoas. Né? É tão legal ter esse bate-papo, isso vai confirmar também um pouco mais e elevar a tua autoestima. Mas claro, pessoas positivas, né? Não vai falar com pessoas que, ai meu Lógico. Deus, ó, que dó céus. Legal. Grazi, olha Não sei se eu só, contribuí com eu vocês quero aí. muito, muito. Eu quero dar passar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Hoje à noite, nesse link que eu deixei fixado aqui, ó, né, nós teremos um encontro muito bacana, né, com 6 pensadores contemporâneos, pessoas sensacionais, um bate-papo sobre esse mar de incertezas que a gente tá vivendo, e com a presença de além quem vai estar nesse bate-papo? Eu, o Ronald, que é o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, né, o João Sarati, um doutor na área das ciências do território, né, formado na França, também o Ademir, né, o Ademir Santos está acompanhando a live aqui com a gente, que é doutor em psicologia, né, e foi diretor de recursos humanos de grandes empresas. O Gustavo Leme, que foi considerado um dos 5 RHs mais admirados do Brasil por 3 anos consecutivos, e receberemos também hoje à noite, às 8 da noite, né, nesse evento que você precisa se cadastrar aqui embaixo, né, que está ali fixado nos comentários, José Luiz Tejon, autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos. Quem já assistiu aquele filme Extraordinário, ele é o nosso extraordinário brasileiro, né? Então vai ser um bate-papo de 2 horas, vai ser um debate super bacana, super descontraído, sobre o momento que a gente está vivendo e como que nós, que somos guerreiros, né, que não nascemos prontos, né, como vamos conviver nesse mar de incertezas durante e pós-pandemia. Né? Então vai ser um momento muito bacana. Quem quiser, nós já temos aí mais de 100 pessoas inscritas nesse bate-papo. Precisa se inscrever, então quem quiser, faça parte desse bate-papo com a gente hoje. Grazi, eu quero, antes de finalizar, quero te agradecer, né, bastante, gratidão por ter aceitado esse convite, foi muito legal a nossa live. Vou subir a live no YouTube, tá? Então, assim que finalizar, faz todo o processamento eu vou subir no YouTube, para que a gente possa, para as pessoas que não tiveram oportunidade de ver agora, consigam ver depois, porque falar de autoimagem é algo super bacana, eu adorei o papo contigo, e agora eu passo a bola para ti, para você se despedir, né, fazer seu fechamento, a gente tem aí 1 minuto e meio. Legal. Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer para mim estar falando. Eu sou apaixonada, né, por imagem, por autoimagem, por autoestima. Eu venho trabalhando isso ao longo dos 6 anos, então para mim é algo empolgante, né? Eu falo com paixão mesmo. E é isso, me deixa à disposição também para aqueles profissionais que ficaram naquele grupo, né? Se precisar de algum auxílio, se precisar de algum atendimento, né? Alguma conversa, eu me deixo à disposição. E se alguém quiser saber um pouco mais do meu trabalho, também pode acessar lá o meu Instagram, que é g.faccione, ponto desenvolvimento. E vamos fazer essa troca aí, né? Quem tiver perguntas, quiser mandar lá, quer saber um pouco mais, tem dúvidas aí, eu vou ter o maior prazer de estar conversando sobre algo que eu sou apaixonada. E mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aí nessa manhã de quarta-feira, estar comentando algo aqui que eu acredito que seja muito relevante para as pessoas. Legal, ó, eu coloquei aqui embaixo, então, o seu Instagram tá certo? É esse mesmo? Não aparece para mim aqui ainda, vamos ver. Tá.
nos comentários eu coloquei. Bom, pessoal, se não procura a Grazi lá, vai ser, ela vai atender todos com muito prazer. Pessoal, muito obrigado novamente, Grazi. Muito obrigado. E eu espero que a gente possa fazer um repeteco desse aqui mais para frente. Tchau, gente. Até amanhã ou até hoje à noite. Quem quiser, aproveita.